Sabe aquele mistério da vida moderna? A internet tá lenta, mas o sinal do Wi-Fi tá ali, no máximo. Parece familiar, né? Pois é, a causa para isso pode ser bem mais simples do que parece. E olha, provavelmente tá aí, dentro de casa mesmo. É. É exatamente aquele momento frustrante, né? O vídeo trava bem na melhor parte, a página fica carregando para sempre, mas quando a gente olha, as barrinhas do Wi-Fi estão lá, cheias, dá uma raiva, né? Mas pode acreditar, tem um motivo bem comum para isso acontecer e a gente vai entender direitinho o que é agora. E olha que interessante. Tudo começa com a melhor das intenções. A gente só quer melhorar o sinal. Quer que a internet pegue bem em todo canto da casa. Só que, sem perceber, muita gente acaba caindo numa armadilha que, no fim das contas, deixa a conexão ainda pior. Essa configuração aqui é um clássico, super comum. O modem da operadora fica lá, quietinho na sala, né? Mas aí o sinal não chega direito lá no quintal, na área da churrasqueira ou talvez naquele quartinho dos fundos que virou escritório. O que a maioria faz? Pensa, vou botar um segundo roteador lá. Parece a solução mais óbvia, né? Só que não é bem por aí. E é exatamente nesse ponto que a coisa começa a complicar. O que muita gente não se dá conta é que essa configuração ela não está estendendo a rede original. Na verdade, ela está criando uma segunda rede totalmente separada. Então, de repente, a gente tem a rede Wi-Fi sala e a rede Wi-Fi quintal. E o detalhe é, uma não conversa com a outra. Ok, então agora temos duas redes. E qual o problema? Alguém pode perguntar. Bom, o problema está no nosso celular, no nosso notebook, nos nossos aparelhos. Eles não são tão espertos assim para lidar com essa situação. E é por causa disso que vem aquela lentidão que irrita tanto. Olha só qual é a raiz do problema. Os nossos aparelhos são meio teimosos, sabe? Eles se conectam numa rede Wi-Fi e ficam nela até o fim, o máximo que der. Isso acontece geralmente para economizar bateria, para não ficar o tempo todo procurando rede nova. Só que o resultado prático disso é que o celular fica agarrado num sinal, mesmo que esse sinal já esteja péssimo, fraquinho, e mesmo que tenha outra rede muito mais forte ali do lado, disponível. Vamos fazer um passeio imaginário pela casa para entender isso. Imagina a cena. A pessoa está lá no quintal, conectada na rede Wi-Fi quintal. Sinal perfeito, tudo voando. Aí ela entra em casa, vai para a sala, senta no sofá e o celular continua teimosamente conectado na rede lá do quintal. Só que agora o sinal está fraquíssimo, quase inexistente. E o resultado é o que a gente já conhece: vídeo travando, tudo lento e aquela sensação de que a internet é horrível, mesmo estando do ladinho do roteador principal. E sintomas são esses aí que a gente conhece bem e que tiram qualquer um do sério. Vídeo que fica só no loading, conexão que cai do nada, páginas que demoram uma eternidade para abrir. É aquela sensação constante de que o Wi-Fi é ruim, que não funciona. E o pior é que muitas vezes a pessoa nem imagina que o único problema é estar conectada na rede errada. E para piorar um pouquinho a situação, tem mais um detalhe. A maioria desses roteadores que a gente coloca a mais costuma usar a frequência de 2.4 GHz. Ela até tem um alcance maior, o que parece bom, mas em compensação, ela é mais lenta e sofre muito mais com interferência de outros aparelhos. Ou seja, quando o celular fica preso nessa rede, ele já está conectado num sinal que, por padrão, é mais instável. E aí, depois de passar por toda essa frustração, o que a maioria das pessoas faz? Pega o telefone e liga para a operadora de internet. Claro, a gente logo pensa, o problema é com o serviço que eu contratei. Só que, na maioria das vezes, essa ligação é um caminho para um beco sem saída. E aqui tem um ponto que é fundamental entender, de verdade. A responsabilidade do técnico da operadora é garantir que o sinal de internet chegue com qualidade até o modem. O que acontece do modem para dentro da casa, na rede Wi-Fi que a pessoa montou, já não é mais responsabilidade dele. O que acaba acontecendo é quase sempre a mesma história. O técnico vai até o local, pluga o equipamento dele direto no modem, faz os testes e, pronto, ele mostra que a velocidade contratada está chegando certinha. Como o problema não é no serviço da operadora, ele não tem o que fazer. E aí a pessoa continua com a internet lenta, continua frustrada e às vezes ainda tem que pagar pela visita técnica que não resolveu o problema de verdade. Então tá, se colocar um segundo roteador pode criar esse problemão todo, qual é a solução? Bom, felizmente a tecnologia não parou no tempo. E hoje existe um sistema que foi criado exatamente para acabar com essa confusão toda. Vamos conhecer o tal do Wi-Fi Mesh? A mágica do Mesh é a seguinte: ele não cria um monte de redes diferentes. Muito pelo contrário. Ele usa vários aparelhinhos que a gente chama de nós e eles se espalham pela casa.
Juntos, eles formam uma única e grande rede Wi-Fi com um só nome e uma só senha. É uma coisa só, unificada e, o mais importante, inteligente. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, a gente tem o jeito antigo, com várias redes, tendo que trocar manualmente, com o sinal caindo. Do outro, o sistema mesh. O nome de rede só, a troca entre os pontos é automática, a gente nem percebe, e o resultado é cobertura total, sem interrupção. É outro nível de experiência. Ok, parece ótimo na teoria, né? Mas e na prática? No dia a dia? Como que o mesh realmente muda a nossa experiência com a internet em casa? O jeito mais fácil de entender é pensar o seguinte: com o mesh é como se o Wi-Fi andasse junto com a pessoa pela casa. Conforme ela anda do quarto para a sala, da sala para o quintal, o sistema, de forma inteligente, vai passando a conexão do celular de um ponto para o outro, sempre buscando o sinal mais forte. E a melhor parte, a gente não percebe nada. A transição é totalmente invisível. E aí fica a pergunta: será que um sistema mesh é a solução ideal? Bom, é só pensar. Se o local tem uma casa grande, mais de um andar, uma área externa que precisa de sinal, ou se já tem aquele monte de roteador e repetidor espalhado pela casa tentando dar um jeito, então a resposta é quase com certeza que sim. Isso nos leva à conclusão principal que resume tudo. Nesses casos, onde a casa é maior ou tem muitos obstáculos para o sinal, o Wi-Fi Mesh deixa de ser um luxo ou uma coisa de nerd. Ele passa a ser simplesmente a solução. A solução correta e definitiva para o problema. No fim das contas, é isso. Ter uma boa internet não é só sobre contratar um plano de alta velocidade. É sobre entender como distribuir esse sinal de forma inteligente pela casa. Muitas vezes, o problema não é o serviço de internet, mas essa armadilha das duas redes que a gente acaba criando sem querer. Mas agora, entendendo o problema, o caminho para a solução fica muito mais claro. No fim das contas, entender como o sinal de Wi-Fi funciona é o primeiro e mais importante passo para fazer ele funcionar melhor. Com alguns pequenos ajustes, a experiência de conexão em casa pode mudar da água para o vinho. Afinal, internet boa é internet bem entendida.